Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Esses são os principais filósofos do iluminismo, tá? Político. Então, tanto Voltaire quanto o Montesquieu e o Rousseau, eles pensavam a política de um ponto de vista iluminista. Nós temos o Voltaire, que vai ter como principal base a separação, né, ou a laicidade do Estado, né, separação de religião e política. Nós temos o Rousseau, que vai defender que um regime para ser um regime político, para ele ser minimamente legítimo, ele tem que partir do povo. Então ele defendia o sufrágio universal, o voto, basicamente. Né? Todo o poder emana do povo. Então o povo deve escolher os seus representantes. Tá? Ele defendia o sufrágio universal. E nós temos o Montesquieu, que defendia o fim do poder concentrado nas mãos de uma só pessoa. Não esqueçamos que durante o advento do iluminismo, o principal regime político, né, que existia na França, na Inglaterra, nas monarquias europeias, era o absolutismo, né, monárquico, o rei com poderes absolutos. Então, não por acaso, esses filósofos vão encontrar posições contrárias, né, para tentar minguar ou mesmo mostrar como era errado, né, você colocar todo o poder nas mãos de uma só pessoa. Então, o Voltaire defende a ideia de separar religião e política, porque todo o poder, né, do rei tinha como legitimação, do rei absolutista tinha como legitimação a religião, né? Dizia, o rei é representante de Deus na terra. Então, quando você separa a igreja, você separa a religião da questão do campo político, né, você retira essa influência, esse poder que a questão religiosa tinha sobre as pessoas. O Rousseau, então, quando ele coloca que o poder político emana do povo, ele retira esse poder do rei, tá? E o Montesquieu vai além, ele diz que é errado você deixar o poder nas mãos de uma só pessoa, porque o poder corrompe. Então você tem que encontrar uma maneira de dividir esse poder, né, entre órgãos, entre poderes, né, com igual teor, para que um poder acabe fiscalizando o outro, tá? Então nós temos a clássica divisão dos poderes, que é o mais usual, né? Inclusive o nosso país, hoje Brasil, século XXI, nós usamos essa divisão dos poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá? E do ponto de vista econômico, o iluminismo também vai produzir, né, alguns filósofos. O caso do Adam Smith e do John Locke. Né? Eles vão ser os primeiros a aplicar essa questão iluminista no ponto de vista econômico. Então ali eles diziam o quê? Pregavam a liberdade econômica e criaram um conceito muito utilizado até os dias de hoje, né? Muitas pessoas se dizem liberais na economia hoje em dia, né? Que é basicamente defender a não interferência do Estado, né? Do rei na época e hoje do presidente, né? Dos ministros na economia. A ideia é o deixar fazer e deixar acontecer, né? Lei-se fazer, lei-se acontecer. A mão invisível do mercado. Então, o mercado tem autorregulamentação, a partir de que as pessoas tenham liberdade de criação, de comércio, estabelecer preços, valores, pesos, medidas. Isso não deve ser uma atribuição do governo, isso é uma atribuição do próprio mercado enquanto instituição própria. Tá? Então, a ideia desse liberalismo era a liberdade econômica. Não por acaso essa ideia de liberdade, né, essas ideias iluministas vão ser amplamente difundidas e abraçadas por uma classe social que gostaria, né, de estar no lugar dos nobres e do rei, a burguesia. Era uma classe que tinha muito poder monetário, muito dinheiro, mas não possuía poder político nem influência social. Então, eles vão encontrar respaldo, né, nessas ideias iluministas, vão abraçar essas ideias iluministas e a partir dela vão criar uma nova organização, né? Então nós vamos ver que essas ideias iluministas vão gerar ao longo do século XVIII, XIX, elas vão gerar grandes transformações no mundo. Tá? Nós temos aí as revoluções inglesas, nós temos a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, todas elas iluministas. No Brasil, nós vamos ter a questão do Tiradentes, né? A gente tem ali a Inconfidência Mineira, que foi, né, uma experiência iluminista no Brasil. Tá? Aliás, chegando aí o feriado do Tiradentes, dia 21 de abril,
Então é importante a gente perceber que houve uma influência direta do iluminismo aí. Mas e aí? Quando começaram essas ideias, o que os monarcas absolutistas fizeram? Começaram a matar, perseguir os filósofos? Óbvio que não. Esses monarcas, alguns deles, né, não deram tanta importância a essas ideias, outros perceberam que essas ideias tinham o poder de transformar o mundo. Então nós vamos ter alguns reis, né, que vão ficar conhecidos como monarcas absolutistas ilustrados, né? Então vão ser esses reis, esses monarcas, que vão tentar aplicar essas ideias iluministas dentro do absolutismo, tá? A mais famosa delas foi uma imperatriz, né, uma czarina russa, chamada Catarina a Grande. Ela governou a Rússia durante praticamente 20, 30 anos, né, e ela tentou aplicar essas ideias iluministas principalmente no campo econômico, tá, na Rússia czarista. Obteve alguma influência, tá, logrou algum êxito, ficou bem famosa, foi bem importante, tanto que ela nem era russa e conseguiu governar a Rússia por praticamente 30 anos. Até hoje é uma das imperatrizes russas mais famosas, né? Mas esses déspotas esclarecidos, né, como eles ficaram conhecidos, eles não conseguiram mudar, né, alterar a progressão das ideias iluministas, que era basicamente derrubar o sistema vigente, derrubar o sistema absolutista, tá? Outra transformação bem importante defendida pelo iluminismo é do ponto de vista da educação, tá? Vocês lembram que eu já tinha comentado com vocês em aulas anteriores que não existia até o século XVI, XVII, né, até o início do Renascimento, ali, século XIII, nunca havia se pensado numa concepção, numa ideia de infância. As crianças eram tratadas como pequenos adultos. Então elas tinham responsabilidades, elas trabalhavam, iam para a guerra, tá? Isso era algo bem comum, bem normal. Então passa a pensar-se, né, essa ideia de criança, a ideia de infância, como período de aprendizagem a partir do Renascimento cultural e principalmente depois do Iluminismo. O Iluminismo vai defender que as crianças, né, para que você pudesse prover, gerar, né, uma nova safra de pessoas já influenciadas pelo iluminismo, pessoas melhores, mais ilustradas, você deveria popularizar a educação, ou seja, prover para que todas as pessoas, independente da sua condição social, soubessem o mínimo, né? Pelo menos ler e escrever, pudessem ler, ter contatos com ideias diferentes. Então, essa era uma das defesas do iluminismo, né? A questão da educação universal, né, para todos. Óbvio que isso não vai se aplicar, né, tão rapidamente. Até hoje nós temos ainda muita briga aí no Brasil, né, nós não temos ainda 100% das pessoas da população letrada, né? Existe um índice muito alto no Brasil de pessoas que não sabem ler e escrever, inclusive analfabetismo funcional hoje no Brasil é uma das grandes encrencas educacionais enfrentadas, porque as pessoas sabem ler, sabem escrever, mas não sabem interpretar. Mas aí já é uma outra discussão. O fato é que o iluminismo vai pensar nessa questão educacional. E outra questão bem legal do iluminismo, né, que eu acho que é bem interessante ressaltar, é que o iluminismo vai trazer à luz, né, uma série de debates relacionados à questão de gênero, à questão da mulher, né? O feminismo, a gente pode dizer que tenha tido origem enquanto movimento social graças ao iluminismo. Algumas mulheres vão surgir nesse período e vão começar a questionar o papel da mulher dentro dessa sociedade, né? Então nós temos lá a defesa da igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, mas entre homens, tá? O papel da mulher ainda era considerado secundário. Você pensa o homem, você pensa a economia, você pensa a política, a educação, mas a mulher não tinha papel preponderante dentro dessa concepção. Coube às mulheres, né, tomar a primazia, tomar o enfrentamento, né, e partir para defender, então, essa igualdade. Como assim? Todo mundo é igual, mas as mulheres ainda continuam submissas aos homens. Isso está errado. Então, as mulheres começam, né, nós temos ali alguns expoentes, né, do período que vão começar a debater, vão começar a questionar esse papel feminino
né, na sociedade do período iluminista. Vocês podem olhar na apostila de vocês, na página 22, né, vocês vão ter ali algumas mulheres, e é bem interessante vocês darem uma olhada no texto ali. O feminismo é ainda mais importante na periferia, tá? Na página 24 ali, que é um texto para vocês refletirem. Eu li esse texto, achei bem interessante, eu acho importante vocês fazerem a leitura, porque traz um pouco o debate, né, sobre a questão do feminismo no Brasil hoje, né, o protagonismo feminino, que ainda nós temos um grande... no Brasil, principalmente um país extremamente machista, a gente tem bastante problema ainda relacionado à questão do papel da mulher na sociedade, né? O protagonismo feminino, né? As lideranças femininas, né? Que são sempre questionadas muito mais por ser mulher do que pela questão ideológica. Então, eu achei bem legal esse texto, né? Que vai falar sobre esse protagonismo, sobre esse papel feminino, tá? Então, pessoal, com relação ao iluminismo era isso, né? Falei para vocês do iluminismo econômico, dos déspotas esclarecidos, né? A influência do iluminismo no Brasil. A gente vai ter também ali a questão do Marquês de Pombal, né? Mas vai ser ali durante o período do Brasil colonial ainda, né? Que a principal atitude dele vai ser a questão da expulsão da questão da igreja, né? Vai ser a expulsão dos jesuítas do Brasil. E a tarefa de vocês, então, pessoal, vai ser fazer as atividades, tá? Da página 32, 33, 34 e 35, tá? E também atividades complementares. A gente está encerrando mais esse módulo. Com isso, a gente fecha o conteúdo previsto para o primeiro bimestre, né? Essa primeira etapa do primeiro bimestre, né? Então vamos ver agora se a gente vai mandar a avaliação, vamos ver com a equipe pedagógica, né? Como é que vai ficar esse processo avaliativo de vocês, mas por enquanto as avaliações de vocês estão sendo somente as atividades que vocês estão enviando, tá? Se vocês não conseguirem postar no Google Classroom, manda por e-mail. Já passei meu e-mail para vocês nos grupos de WhatsApp, então por favor não deixem de enviar as atividades. Essas atividades valem nota, tá? Ah, professor, mas como é que eu faço para enviar a atividade da apostila, né? Tira a foto com o celular e posta lá, tá? O importante é você mostrar que você fez, certo? Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp. Não deixem de enviar as atividades, mantenham a quarentena e até a semana que vem. Até mais!